Fala galera, vamos a mais um vídeo aí do 12º jogador. Desde já agradecendo você que está acompanhando a gente aqui no YouTube e lá no Instagram também. Fabão, boa noite meu querido, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre Bahia, Santos, Atlético, Paranaense Sport. Financeiramente, o que esses jogos dizem? O que esses jogos têm de importância? O que você tem aí pra gente de informação? Bora, galera. Japa, é o seguinte, Bahia e Santos, o que vale é a vaga do Bahia para a Sul-Americana. Claro que não depende só das próprias pernas, ele depende do resultado do Sport contra o Atlético Paranaense. Isso, Então, ele depende da perna. Para Bahia e Santos, não tem muito valor financeiro, porque o Santos não vai sair da posição dele e o Bahia vai ser a cereja do bolo, que ele estava em condição de rebaixamento e vai passar para a condição de disputar um torneio internacional. Já Atlético Paranaense e Sport, aí já dá uma diferença boa. Atlético Paranaense e Sport, o Atlético Paranaense, ele se consolidar na 9ª colocação, a premiação do Atlético Paranaense vai ficar em 19 milhões e 800 mil reais. Se ele perder, ele vai perder uma quantia considerável dessa premiação. Em época de pandemia, ninguém está querendo perder dinheiro. Já para o esporte, o que vale para ele nesse campeonato também é essa vaga na Sul-Americana, onde que é o que está mais próximo. Depende apenas de suas próprias forças. O único problema é que ele tem que combinar com o Atlético Paranaense sobre isso, né? Que se ele quer chegar no torneio internacional. Perfeito. Perfeito, Fabão. E Fluminense e Fortaleza? O que tem de importância esse jogo aí? Comigo também? Manda, Fabão. Eu quero saber também financeiramente o que envolve esses jogos também. Para Fluminense e Fortaleza, o Fluminense ele busca a segunda vaga, a quarta vaga, que por enquanto está ocupada pelo São Paulo. Para o Fluminense, vai aumentar em torno de 1 milhão e 700 mil reais a premiação. Mas isso não conta muito. O que conta muito mais para o Fluminense é a vaga direta para a Libertadores, que não depende apenas dele. Depende de uma derrota do São Paulo, porque se der empate, o São Paulo ainda fica com a vaga, independente da vitória do Fluminense. Já esse jogo vale mais para o Fortaleza. As pessoas dizem que não vale nada. Mas para o Fortaleza, ele não depende das próprias pernas para chegar à Sul-Americana. Mas ele depende da derrota do Sport e da derrota do Bahia. Para ele, com vitória em cima do Fluminense, chegar a esse torneio internacional aí. Legal. Aproveitando aí que a gente está falando do São Paulo, né? Da provável aí, se o São Paulo, no caso, perder, o Fluminense ganhando, ele vai ultrapassar o São Paulo na tabela. Guerreiro, tudo bem, meu querido? Opa, tudo ótimo. Vamos falar um pouco aí do São Paulo e Flamengo, né, cara? O que a gente tem jogo mais importante, os dois jogos mais importantes da rodada, né? Flamengo e São Paulo e Flamengo, e Internacional e Corinthians, né? Vão decidir o campeonato. O São Paulo vem com alguma novidade, Guerreiro? Cara, o São Paulo tá com algumas mudanças aí, né, no time, né, cara? Vai jogar com 3 zagueiros, tá aparecendo, né? Vai entrar aquele Diego Costa. Vai entrar o menino novo também da base lá, o lateral esquerdo. O São Paulo vai entrar numa formação totalmente diferente do que vinha jogando, né? Eu vejo como um risco muito grande, porque você mudar a maneira de jogar assim, né? Ainda mais enfrentando o Flamengo, brigando por título. O São Paulo vem no resultado ruim contra o Botafogo. Eu acredito no São Paulo. Eu também queria acreditar, igual você, mas... Opa! O São Paulo que joga a favor do São Paulo, que assim, ele tem um retrospecto bom, né? Nos últimos 3 jogos, o São Paulo ganhou os 3, né? Que ninguém acreditava, né? O Flamengo era favorito nessas partidas e o São Paulo acabou vencendo. O São Paulo não perde pro Flamengo já faz um tempo, né? Se não me engano, desde 2017, né? Mas o momento que o São Paulo vive hoje na competição, cara, é muito ruim. É muito ruim. Se você falar para mim que o São Paulo tem chance de ganhar esse jogo, eu acho que é muito difícil essa partida pro São Paulo. Ainda mais que são todos esses problemas que tem, né? O Reinaldo não joga, tá suspenso, vai mudar o esquema tático. Oi, Fábio, fala aí. Fecha a casinha e joga por uma bola. O São Paulo vai ter que jogar desse jeito, mas... Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Você vê que o Internacional jogou assim lá no Rio e acabou não conseguindo um resultado bom, né? E o Internacional tá jogando bem, né? Ao contrário do São Paulo.
Então eu vejo o São Paulo como pleno favorito para essa partida. Acho que o Flamengo não vai deixar escapar essa vitória, a chance de ganhar o título. E o São Paulo vai acabar aí a chance grande de jogar a pré-Libertadores, hein? Porque se o Fluminense ganhar o jogo dele, aí o São Paulo vai para a pré-Libertadores. E aí, Ale, tudo bem com você, querido? Tudo bem, Japa? E você? Olha. E aí, você ouviu a opinião aí do nosso querido amigo São Paulino Guerreiro? Você compartilha dessa mesma opinião? E o que você acha dessas últimas notícias que rondaram aí o São Paulo, a declaração do Muricy, todas essas coisas, alteração tática? O que você acha, o que esperar desse São Paulo aí contra o Flamengo, hein, cara? Eu acredito que pro Visoli mexer no time agora, eu acho que ele já deve ter treinado, principalmente os meninos da base já jogaram com ele dessa forma, né? Então eu acho que ele vem do jogo do Flamengo, ele deve ter treinado pelo menos esses jogos, esses dias agora, já pensando contra o Flamengo. Vamos fechar, é o que o Fábio falou, vamos fechar a casinha e acabou o assunto, entendeu? Então eu acho que ele colocar esse menino na lateral, a confiança é muito grande. O Muricy falou desse menino hoje, que é um menino para o futuro. O São Paulo já vai estrear ele agora, mas é um menino que já tem bons olhos o clube em cima dele, que acham que é um menino promissor. Então, vamos ver o que o São Paulo vai aprontar aí para o Flamengo, né? Porque o Flamengo, como disse a turma toda aqui já em outras lives, quem precisa ir para cima do São Paulo é o Flamengo. Essa é a situação. E sobre o Muricy hoje, o Muricy, na verdade, eu acho que foi um desabafo dele, vendo o São Paulo. E aí, Guerreiro, Ale totalmente caído financeiramente, sem o São Paulo caído financeiramente, sem dinheiro para poder investir. Tá tão caído o São Paulo que ele até congelou a tela dele e voltou. Ô, Guerreiro. Oi. Guerreiro, você acha que umas declarações dessa, igual do Muricy, que tem todo o nosso respeito pela história que ele tem, por tudo que ele construiu no futebol, né? Acho que não só vocês, São Paulino, mas como todos nós, como torcedores do bom futebol, admiramos o Muricy. Você acha que essas declarações de hoje ajudam ou atrapalham o São Paulo aí num jogo tão importante, nas vésperas de um jogo tão importante, cara? Cara, eu vi assim, o Muricy não tem o rabo preso com ninguém, né, cara? É o que você tinha comentado, o Muricy podia estar na casa dele lá, tomando na praia, tomando água de coco, e ele veio para São Paulo com uma missão difícil, né? São Paulo, um momento delicado financeiramente, time numa situação financeira delicada, uma turbulência muito grande na parte política ali, que atrapalha muito o clube, cara, isso aí atrapalha demais. Guerreiro. E tem que dar tempo para ele trabalhar, cara, dá tempo para ele trabalhar, e o Muricy é assim, né? É desse jeito mesmo. Eu queria saber do Guerreiro qual a escalação do São Paulo amanhã, a prévia da escalação para o jogo de amanhã. Fala, Fabião. Então, o São Paulo vem com 3 zagueiros, né, cara? Estão cogitando o Diego Costa jogar, né? Junto com o Arboleda e o Bruno Alves. Vai jogar esse menino novo na base, que estão falando muito bem dele, né? O lateral esquerdo. Eu não me recordo o nome. O Igor Vinícius na lateral direita, com o Luan. Wellington. Isso, Wellington. Aí o Igor Vinícius na direita, que não me agrada esse lateral. O Luan de volante, com o Daniel Alves e o Tietchan ali no meio, e na frente o Pablo e o Luciano, né? Esse é o provável São Paulo aí, que a mídia está cogitando. Pra você, eu vou ter o Luciano de capitão no Cartola. Eu quero que ele meta 2 gols no Flamengo. O Luciano tá brigando pela artilharia do campeonato, né? O Luciano briga pela artilharia, né? Isso. Interessante que o São Paulo contratou 2 laterais direito, né? Juan Fran e Daniel Alves. Um já não aguenta mais a parte física, já está em fim de carreira, que é o Juan Fran. O Daniel Alves não é lateral direito do São Paulo, senão ele tá no outro clube. Sim, só tô fazendo um adendo só. Daqui a pouco você comenta em cima do meu comentário. Não. Calma, segura a emoção.
Ele não o é Daniel Alves, ele não é mais lateral. né? O Daniel Alves, ele jogou a Copa América como lateral direito e inventaram o São Paulo ele como meia, ele virou volante, ele jogou na frente. Contrato. A verdade é que minha opinião, é muito dinheiro investido no São Paulo. A dívida do São Paulo aí, o Muricy hoje expôs o vídeo aí, falou, é altíssima. E o São Paulo, se ele não enxugar o elenco e contratar certo, ele vai no mesmo caminho que está o Santos e Corinthians. Não vai, não. Lá tá o Muricy, essa é a diferença. Fica tranquilo. Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que o Daniel Alves, nessa formação do São Paulo com 3 zagueiros, eu acharia interessante ele jogar ali na direita, porque ele ia ser mais como um ala, né? Perfeito. Isso. Eu acharia interessante, mas aí ele vai optar em deixar ele no meio campo, né? Então... Mas quem que seria o meio de campo? Quem que seria a criação do São Paulo? Hoje? O Daniel Alves e o Tietê, né? Que vai jogar ali, basicamente. Sim, mas se você coloca ele de ala, quem que vai ficar no lugar dele ali? Quem que vai ser... Você poderia pôr o Igor Gomes ou os próprios Sara, né? Que vem jogando bem, para fazer essa função. O Sara bem Você acha, Ale? Lembrado aí, o Sara, mas só que o Sara vem alguns jogos... Caiu muito, hein? Caiu de produção. Despencou o elenco inteiro, né? O elenco inteiro do São Paulo despencou. O Luciano, o currículo do Luciano é o seguinte, ele é muito bom de bola, eu gosto dele. Quando ele foi embora do Corinthians, ele tinha lesionado. E o que persegue o Luciano são as lesões, cara. O problema do Luciano é lesões, cara, que é um baita jogador, cara. Eu coloco um dos fatores da queda do São Paulo de rendimento, óbvio que não foi só isso, mas a partir do momento que o Luciano se machucou, o São Paulo ficou sem ele durante um bom tempo, o São Paulo sentiu muito essa ausência aí do Luciano. O Fabão tá ali batendo. Fala aí. Não, esse comentário foi pertinente. É porque o São Paulo, apesar de ele ter tava com um jogo coletivo bom, mas o São Paulo não tem elenco. É que nem, por exemplo, o Santos. Se você pega o Santos e tira o Marinho, o Soteldo, o time cai muito de rendimento. O São Paulo é a mesma coisa. O São Paulo tem um time titular bom, mas não tem peça de reposição, né? Não tem elenco para rodar, né? Você vê o Palmeiras e o Flamengo, eles têm elenco para rodar, né? São Paulo não tem elenco para rodar, é 11 jogadores. É verdade, hein, Guerreiro? Mas você não atribui muito dessa queda do campeonato aí, da participação do São Paulo, depois daquela confusão toda com o Fernando Diniz, e que depois veio a configurar a saída dele? Cara, aquela goleada que o São Paulo, aquela derrota lá pro Red Bull, né? Você tá falando desse caso aí, daquele desentendimento dele com o Tietê, né? Isso. Cara, eu acho que ali não é a postura correta de um técnico fazer o que ele fez com o Tietê, né? Ele expôs muito o atleta naquela situação ali. Não sei se isso aí acabou rachando o elenco ali naquele momento, né, cara, no vestiário, porque isso aí pro vestiário não é bom. O time toma uma goleada. Ainda tem esse problema de que ele expôs o jogador aí. O vestiário deve ter ficado muito ruim, o ambiente, entendeu? E aí, a partir daquele momento, o time começou a derrocar, né, no campeonato. Não sei se isso aí foi predominante, né? Mas eu acho que influenciou muito. Eu posso falar uma coisa? Dois comentários, Guerreiro. Paulo, Fala, Ale. Deixa eu falar rapidinho isso aí, só em cima do que o Guerreiro falou. No São Paulo já diziam que há 3 jogos atrás já estava dividido o grupo. É isso que eu ia perguntar. Porque o Diniz cobrava muito dos meninos e não cobrava dos medalhões. Pablo, Daniel Alves, essa turma toda aí, Arboleda. Então ele falava com os outros e não falava com os meninos. Aí os meninos, o grupo maior de meninos, começou a falar assim, então perfeito. Nós não vamos jogar do jeito que você quer. Joga com os medalhões. Foi onde a hora então, em cima disso, Ale, vou dar uma pergunta para você aí e pro Guerreiro, que são são paulinos, apaixonados. A única coisa que ficou na minha cabeça, eu procurei em vários canais, informações, não achei, cara. O Tietê, ele foi atleta do Diniz lá no Audax, correto? Correto. Não é estranho essa briga ali no campo e esse rompimento? Ou será que, de repente, isso é normal devido a não ter torcida no estádio?
o áudio captou. O que vocês acham disso aí, cara? Porque ele era treinador do Tietê lá atrás, né? Exatamente. Ale, você quer falar disso aí, Ale? Cara. Eu penso assim, um casamento, ele pode se desfazer a qualquer momento. Talvez pelo fato dele já ter uma certa intimidade, né, de relacionamento ali, por já estar bastante tempo trabalhado juntos, mas isso aí não dá o direito do Diniz fazer o que fez, né, cara? O Diniz não dá o direito de fazer isso. Aqui, na expor verdade, daquela maneira o atleta, né? A gente não sabe o grau de intimidade que os caras tinham, né? Então, assim, fica muito entre o que eles tinham de relacionamento, né? A minha pergunta maior é o seguinte: será que isso não é corriqueiro? Assim, será que isso não acontece sempre? É devido à pandemia, a gente está captando muitos áudios que a gente não ouvia antes. Outro dia o Mancini lá falou pro atleta dele: tá morto. Pô, pegou mal, mas será que isso não é normal? A gente tá ouvindo coisas que a gente não ouvia antes. Isso é verdade. Acho que faz parte da cobrança. Faz parte da cobrança, sim. Mas falar tá morto pra perninha do baralho e falar outra coisa, é bem então, mas acho que aí é o grau de intimidade, né? Então, isso. Galera, mas vamos lá, vamos continuar aí. Vamos falar de um jogo que não é menos importante, né? Do outro cara que tá do outro lado lá, que tá almejando esse título aí também. Vamos falar um pouco de Inter e Corinthians. Rodrigão, como é que o Coringão vem para enfrentar o Inter aí? Então, Thiago, o Corinthians, ele vem bem modificado, viu, cara? Bastante modificado. Remendado, né? Exato. O elenco já é limitado, né, cara? É triste de falar isso, mas é a real. O Fagner, ele tá de lesão. O Fagner tá com lesão. Vai colocar 9 garotos da base. O Michel Macedo nem viajou, né? E o Mosquito? Michel Macedo, Mosquito também, lesão. Bem tá lembrado, fora. Fabão. Ou seja, o lado direito nosso, que é o forte, né? Que é Fagner e o Mosquito, não vai existir nesse jogo. Porém, com isso vai entrar Gabriel Pereira, o Cauê vai fazer sua estreia no time, vai começar no banco, e são mais 6 garotos da base, né? Então, assim, cara, dói como o corintiano fala isso, né? Mas isso aí eu acho que o Inter ganha o jogo. Ô, Rodrigão, me responde uma coisa. Com essa alegria toda que você está falando do Corinthians aí, qual a sua perspectiva para esse jogo? Então, eu acho que não é muito boa não, hein, Fabião? Então, Fabinho, os jovens, normalmente quando entram, querem mostrar serviço, né? Você lembra aí de vários times do Santos, né? Que ninguém acreditava, né? E sempre reinventando. Eu acredito que a molecada vai correr, vai dar vontade. Talvez o Mancini já tenha treinado esses garotos, mas não ganha o jogo não, cara. Mas é 2-0, 3-1. É jogo de 2 gols de vantagem pro Inter. Posso? Manda aí, Ale. Manda aí. Só uma coisa em cima do que o Rodrigão falou. Eu só acho o seguinte, que ele falou dos meninos, mas quando é o campeonato, aposta em cima dos meninos, ok. Mas para um único jogo, jogar os meninos assim, eles vão jogar normalmente, mas assim, a expectativa é bem baixa. Não dá para querer cobrar muito deles, né? Não dá. Verdade, né? E ontem eu ouvi o Mancini falar que ele promoveu já 9 meninos do Corinthians para jogar no time principal daqui para frente. Correto. Não sei se será ele o técnico, né, o ano que vem, mas, pelo que eu estou sabendo, são 9 meninos já que ele levou. E dos 9 meninos, 5 são bons meninos, hein? Bons jogadores. Principalmente o atacante lá, que... Cauê. Esse aí, é bom jogador, hein? Bom jogador. Eu acredito que será 5-0 pro Inter, tá? Só louco, 5-0. Circulando. Eu acredito que o Corinthians vai talvez tenha essa motivação por causa da molecada vai jogar e tal, né? Quer mostrar serviço, né? Porque isso aí faz parte, né? Mas eu acho que vai ser difícil fazer frente ao Inter, porque o Inter, assim, ele precisa da vitória de qualquer jeito para ainda sonhar com o título e torcer para o São Paulo.
Então ele não vai deixar escapar essa chance, né? Você imagina se o São Paulo de repente empata essa partida e o Inter deixa de ganhar o Corinthians. Então, Ô Guerreiro, pra você ter uma ideia, Guerreiro, o titular da lateral direita, o Fagner, é dúvida pro jogo. O reserva foi dispensado, acabou o contrato. Isso. Muito provável o Corinthians vai entrar na lateral direita com um garoto de 18 anos, o apelido dele é Formiga. Vai ter uma Formiga na lateral direita. Então, ou improvisa o Bruno Mendes lá, né? É só inseto. Mosquito, formiga. Então, uma coisa que vocês estão esquecendo desses dois jogos, vai rolar uma mala branca? Eu acho que vai rolar uma mala branca pesada. Branca, cinza. Branca, amarela. Porque, cara, vale muito para essas duas equipes. O empate do São Paulo, né? Então vale muito. Isso. O torcedor colorado de Mato Grosso, que pagou 1 milhão pro Rodinei jogar, já falou que oferece até 5 milhões pro Corinthians entregar o jogo. Facilitar o jogo. Ah, não, mas aí isso aí já não é legal, né, cara? Isso aí já acho meio... Isso aí não é legal, né? Eu acho que ele ofereceu uma grana pro São Paulo, de repente entrar mais mordido. Então, eu acho que é interessante. Agora, oferecer dinheiro pro time perder, isso aí já não é legal. Isso aí já é outro tipo de cor da mala, né? Eu como corintiano, eu como corintiano esportista, independente do time, não gosto. A gente vai lembrar aquela final, a reta final do Corinthians com o Flamengo, aonde o Felipe nem pulou na bola no pênalti, né? Muitos, o corintiano vibrou. Eu fiquei muito bravo, cara. Muito antiético, né, da parte dele. Porque ele foi muito antiético. E o Corinthians, né, é meu time, mas o Corinthians começou com essa palhaçada aí de entregar jogo, né? Então, não sei, cara. Um time que tá quebrado financeiramente, chega lá um louco lá e oferece 5 milhões, não sei. Não, mas eu digo assim, o Flamengo, com certeza, ele vai oferecer alguma coisa para os jogadores do Corinthians. Isso aí você pode ter certeza que vai. Aproveitando que vocês estão apimentando o assunto aí, o que vocês acharam da escalação do Toschi, né? Velho conhecido aí do São Paulo, né? Rodrigo Toschi Marques, né? De muitas polêmicas envolvendo o São Paulo. O que vocês, como São Paulino, acharam da escalação desse árbitro aí pro jogo? Péssima. Fez o principal jogo do São Paulo, né? O São Paulo tinha conseguido, né? O efeito de não ter ele por alguns jogos, né? O que aconteceu? Qual que foi a história do São Paulo e Toschi aí? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Eu não tenho muita informação a respeito disso, mas eu acho que o São Paulo não pode se preocupar em ter que entrar nessa partida sem se preocupar com a arbitragem, né, cara? Fazer o jogo dele, esquecer a arbitragem, porque se o São Paulo já foi entrar pensando em arbitragem, cara, já tem tanto cara para ele pensar, tem que pensar no Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Rasca, tem que pensar no árbitro também, aí estamos ferrados, né? O time inteiro, né? O time inteiro, tá né, Guerreiro? Esse time do Flamengo realmente... O time do Flamengo vai vir completinho? Vocês estão sabendo de alguma coisa, alguma novidade? A princípio. Eu só não sei... Não entendi, Fábio, você falou. Completo e mais um pouco. O Arão joga? Ele vai jogar o Arão? Arão volta? O Arão não faz falta. Já vimos no último jogo que o Arão não faz falta. Como não, Fabinho? Quem fez o pênalti foi o Gustavo Henrique e quase fez um gol contra, cara. Não, tranquilo. Isso é condição de jogo. Que o ataque garante, né? O Arão já fez gol contra também, cara. Então podia acontecer com ele também, entendeu? Isso aí são lances de jogo. Agora, quem é o juiz de Corinthians e Inter? Será? Porque o Inter já reclamou da última partida também, que teve a expulsão do Rodinei. Sim. Essa partida, será que vamos ter alguma surpresa de novo? Será que teremos polêmicas do VAR? Será que teremos alguma polêmica do VAR? Só lembrando que do Toschi foi contra o Novo Horizontino. São Paulo Novo Horizontino lá que o São Paulo perdeu. Da expulsão e dos pênaltis. O empate do Fortaleza também, tá? O mais recente foi o empate com Fortaleza, aonde ele expulsou os dois e depois expulsou o Fernando Diniz, né? Isso mesmo. Aparentemente sem motivo nenhum, né? Prejudicando muito o jogo. Ele paralisou o jogo para conferir o VAR durante 11 minutos. Né? Mas ele fez uma coisa boa, ele colocou o Diniz para fora, velho. Isso aí ele ajudou o São Paulo. Ô, Japa, e você? Você ainda não falou sobre o Corinthians, Japa. O que você acha do Corinthians e Inter? O Corinthians e Inter, eu acho que não vai ter novidade nenhuma. Acho que o Inter ganha, né? Até assim, o Corinthians
não vem com o time titular. Como o Rodrigão falou, que é o forte do Corinthians é o lado esquerdo. Se ele viesse com o titular, tinha alguma possibilidade de vitória? Tinha por conta da rivalidade que o Corinthians tem com o Inter. E o Inter, ele vem de uma sequência de derrotas para o Corinthians muito importante, né? É importante comentar isso daí. Assim como o Flamengo é freguês do São Paulo, o Inter é freguês do Corinthians. Então, assim, esse campeonato foi um campeonato de surpresas, né? Ó, Vitor Cuesta volta nesse jogo, tá? Lembrando vocês. E os placares, ô Japa, o que você acha aí que vai dar? Cara, eu vou chutar um 2-0 pro Inter, tá? E Flamengo, São Paulo e Flamengo, assim, se for por vontade minha, 1-1. Mas, pela lógica, pelo menos uns 3-1 aí pro Flamengo. Certo. Deixa eu falar meus placares rapidinho aqui. Eu acho que o São Paulo... Puta, cara, é difícil pro São Paulo. O São Paulo não conseguiu ganhar do Botafogo, né? Então eu não consigo ver o São Paulo fazer frente ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo deve ganhar essa partida. Vai ser um jogo, acho que até meio amarrado, mas o Flamengo vai vencer. Eu colocaria uns 2-1 pro Flamengo. E o jogo do Internacional com o Corinthians vem todo remendado, né, cara? Com a molecada. Apesar de vir mala branca, eu não vim. Eu acho que o Inter é favorito, deve ganhar o jogo. O que pode acontecer é que com esses resultados o Flamengo é campeão. Quanto jogo? São Paulo 1, Flamengo 2, e Inter 2, Corinthians 0. Aí. Então, na minha opinião, velho, eu vou como no nosso vídeo anterior. Eu sigo acreditando em 2 gols do Luciano. Que é meu capitão no Cartola. Vou colocar também, então, hein? 1 gol do Gabigol, 2-1 São Paulo, e acredito em 2-0 Internacional contra o Corinthians. Legal. E você, Ale? Qual que é a sua opinião para esse? Qual que é o seu placar para esses 2 jogos aí? Eu acho que o São Paulo vai fechar a casinha, o Flamengo vai ter que ir para cima, porque vai ter que precisar de qualquer jeito da vitória. E o São Paulo, numa bola ali, pode fazer 1-0. Eu acho que 1-1 São Paulo. 2 espetadinhas do São Paulo, ele arrebenta com o Flamengo. Eu também acho. 1-1. O Ale, mas qual jogador do São Paulo você vê nesse jogo de contra-ataque, ele de velocidade, para favorecer jogar desse jeito? Porque o São Paulo não tem jogador de contra-ataque. Tem o Pablo, que não é um jogador velocista, e tem o Luciano, né? Então, mas o São Paulo tem o Rojas no banco, que já entrou no último jogo. De repente, num momento desse, o Visoli pega e coloca ele. Parece que o Rojas não vai jogar, hein? Será? Parece que e o Toró? O Toró não joga? O Toró vai machucar? Pode ser que o Toró entre como titular, viu? Pode ser que o Toró entre como titular. Bom, eu acho que 1-1. E o placar Corinthians e Inter, cara, eu acho que o Inter vai amassar o Corinthians dessa vez. Eu acho que é 5-0. 5-0, eu tô falando 6, cara. Depois Rodrigão, Manda aí os seus placares. Já, é o seguinte, o Fagner, ele é meio time na defesa do Corinthians, né? Então, o Inter vai explorar muito aquele lado direito nosso. 2-0 pro Inter, jogo tranquilo, o Inter vai controlar o jogo, 2-0. E o jogo do São Paulo e Flamengo, cara, vai ser jogo de muitos gols, cara. O Flamengo vai vir pra cima babando, o São Paulo vai tomar o gol, vai ficar desesperado e vai se abrir. Flamengo 6... para relembrar 2017, Flamengo 6, São Paulo 1. A última pergunta aí para os meus amigos são paulinos. Qual que é o sentimento de vocês de ver o Rogério Ceni disputando o primeiro título do brasileiro, né, do Brasileirão aí no Morumbi? Vocês estão mais para torcer para ele ou para que o São Paulo ganhe essa vaga na Libertadores? Qual que é o sentimento do torcedor são paulino hoje? Eu torço sempre para o São Paulo Futebol Clube, mas aonde o Rogério Ceni estiver, eu torço que ele se dê muito bem. Só que quanto o São Paulo, eu vou torcer para o São Paulo. Mas se o Rogério ganhar o título, tá em boas mãos também. Não tem problema. Não, um ou outro, ou A ou B. Eu tô junto com a Ale nessa, cara. Sai do muro. Não, a gente entende, né? O Ale. O Rogério Ceni tem uma história no São Paulo que o cara do São Paulino é nosso maior ídolo, é indiscutível, que é o que você falou. Onde ele tá, a gente torce por ele, né? Nessa partida, óbvio que o São Paulo vai torcer pro São Paulo, mas
ninguém vai ficar triste, por exemplo, de ver ele comemorando um título no Morumbi. Muito pelo contrário. O Rogério Ceni, no futuro muito próximo, pode treinar. Tenho certeza que vai ser o treinador do São Paulo em algum momento na carreira dele. Eu também acho. E eu torço sim, porque o São Paulo não tem mais chance de título. Entre ver o Flamengo campeão com o Rogério Ceni e o Internacional campeão, eu preferiria ver o Rogério Ceni campeão com o Flamengo. Sim, ele pode ser campeão com um empate de 1-1 com o São Paulo, velho. Exato. Olha que coisa bonita. 1-1 e ele campeão. Galera. Galera, você que acompanhou aí, viu que o coração do São Paulino está dividido, né? E para quem está até agora aí, muito obrigado, né, por estar acompanhando a gente. Galera, rapaziada, muito obrigado, né? Completamos mais um vídeo aí. Para quem não se inscreveu ainda no canal, dá aquele joinha aí pra gente, bate no sininho lá e acompanha a gente também no Instagram, tá? Muito obrigado, rapaziada. Até o próximo vídeo. Abraço aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto.